Olá, alunos, continuando a aula, segunda parte do processo de socialização e adentrando mais no tema dos dois processos de socialização que nós refletimos. Nós vimos a socialização primária na primeira parte da aula e o conceito de socialização. Agora vamos ver o conceito de socialização secundária na continuidade da aula. Lembrando que o processo de socialização secundária ele vai ser um pouco diferente da socialização primária, porque ele vai ser entendido ali do momento em que termina-se a fase inicial da infância, em que você é introduzido todos os aspectos de normas, de conduta, moral e todos os aspectos até mesmo constitutivos da nossa dimensão de sermos chamados de humano, desde a fala, a postura, o andado e todos os aspectos culturais introdutórios do que é ser humano, no sentido mais completo da sociabilidade humana. Agora, esse processo ele termina na infância, digamos, da socialização primária. Depois nós continuamos esse processo de socialização nas várias, digamos, nas várias instâncias, aspectos, instituições sociais que a gente vai, digamos, frequentar ao longo da nossa vida. E então ela é, digamos, mais específica nesse momento em que nós estamos vivendo, mais específica em que sentido? Porque se a socialização primária é um processo de absorver o mundo, na socialização secundária seria uma interiorização dos submundos, digamos. Como assim, professor? Submundo no sentido que sentido? Agora o indivíduo ele já faz parte da sociedade, numa estrutura social, como eu disse para vocês. Ele já sabe muita coisa, já aprendeu muita coisa na socialização primária, na parte objetiva, em que lá ele tinha todo mundo sendo apresentado pelos pais, aquele mundo ele, digamos, ele tem todo um aparato de referência que é ditado pelo próprio, digamos, por aquilo que os pais nos apresentam como sendo verdade, a gente aceita porque nós não temos ainda tanta capacidade de questionar, etc. Agora, nessa segunda parte da socialização secundária, o indivíduo vai ser, digamos, admitido em relações mais complexas da nossa existência. Então, vai ser apresentados agora não mais aqueles significativos primários e que era necessário para que nós participássemos dos processos de socialização, até mesmo dos significativos próprios daquela instância. Agora a gente vai ser adentrado no mundo social, que é um mundo muito mais, digamos, complexo, porque você vai ter aí vários tipos de instituições sociais que vai poder corroborar nessa sua identidade social, até mesmo nessa sua construção, e você vai participar de diferentes processos de afirmação, negação da sua pessoa. Então isso digamos, vai ser muito mais complexo. E é bom a gente, essa parte da socialização secundária, porque vocês do segundo ano vivem isso muito na pele, porque a escola vai ser, digamos, uma das grandes definidoras desse processo de socialização secundária, porque ela é responsável, digamos, por todo um vínculo que vai imprimir comportamento, impor conduta, vai fazer com que você assimile regras, que nem sempre essas regras e as relações se dão de forma harmônica, pacífica. Pode ser que a gente possa ser atravessado por sentimentos que a gente não gosta, evitar os conflitos sociais que possa gerar. Então, a escola ela é, digamos, um grande celeiro dessa relação. Então, não só a escola, mas a gente pode pensar aí também os locais de trabalho, o grupo de amigos que você frequenta, você tem também a religião ou a denominação religiosa que você frequenta. Tudo isso fazem parte desses diferentes aspectos de adaptação que o indivíduo passa, mas o bom desse processo da socialização secundária é que você tem um aspecto da escolha, né, da deliberação, porque você não precisa passar pelos mesmos processos sociais, digamos, ou de socialização que um amigo seu, devido ao fato de você não gostar de certas escolhas ou de certas referências sociais que são apresentadas, de certos significativos que são apresentados. Então você tem aí a questão da escolha de qual grupo você pode participar. Então você tem aí diferentes grupos dessa também chamada ressocialização, que é essa continuidade da socialização. Você tem aí um indivíduo, digamos, participando, interagindo, concordando ou não
com esse modo de ser social. Então você tem aí as várias tribos urbanas também que faz parte desse processo de socialização, desde as patricinhas aos black box, até a galera que gosta mais do videogame, depende de como, dos jogos aí, de redes sociais, depende de qual você vai escolher, digamos, ao longo da sua vida. Mas você tem algumas instituições sociais que são centrais nesse processo. Uma delas é, digamos, a escola. Porque na escola, além de você aprender todo o conhecimento, a parte cultural, esse aspecto, desenvolver o seu aspecto cognitivo ainda mais, você tem também aí a diferença posta bem diante da sua cara. Em que sentido a diferença? O outro, né? O outro que é diferente de você. Porque quando você está numa família, o seu irmão é mais parecido com você, porque vocês têm a mesma... Parecido assim, em alguns aspectos, dizendo, não na sua inteireza. Vocês, digamos, têm a mesma educação, têm o mesmo padrão socioeconômico, geralmente é apresentado em um só código de conduta em termos de moralidade, de crença, então é mais fácil conviver com o que é igual. Agora na escola não, na escola você vai ter um contato com o diferente, então você tem aí uma uma gama de conflitos e de interesses e de sentimentos que vão povoar essas relações, essa segunda parte da relação social. Então, só para fixar, ela é diferente da socialização primária porque ela vai despertar todos esses processos diferentes. A começar, digamos, pela consciência de que o mundo que nos foi apresentado da socialização primária não é o único. E às vezes pode até ocorrer crises aí de identidade, de vergonha, ou até esse medo que causa da amplitude do conhecimento em que você entra com essa socialização que te é apresentada nesse segundo momento. Então, essa socialização secundária, por vezes, para que esse mundo seja absorvido, é necessário também esse choque mesmo, de que às vezes até destrói aquele mundo que nos é apresentado da socialização primária. Então, digamos, se a socialização primária tem um ar de naturalidade, essa aqui vai ter um ar de artificialidade. Por quê? Porque ela é necessário, vai ser necessário toda uma técnica de conjuntos, de práticas, até mesmo técnicas pedagógicas, em que, para apresentar esse mundo e o conhecimento dele em si para o sujeito, para o indivíduo, ele vai ter que ser submetido a toda digamos, a um aspecto social que vai ter que se tornar interessante para ele. Por isso que existe essa questão da escolha aí, porque nem sempre algumas propostas de mundo que nos são apresentadas, até mesmo de parcelas dessa socialização, nem sempre faz sentido, faz com que você não escolha aquilo. Então, esse processo de socialização ele é muito interessante porque ele traz essa questão de como a sua personalidade vai ser, de certa forma, dada em termos de construção. Você vai ali começar a apresentar o seu gosto, os seus desejos, o que você gosta, o que não você gosta, o que você quer seguir, o que você não quer seguir. Então, você vai dando, digamos, a entender para a sociedade, de certa forma, não assim inteiro, como é que você quer que o mundo seja. Você tem essa participação do indivíduo, assim, digamos, uma inserção que depende muito dele, depende das escolhas que ele vai fazer aí ao longo da sua vida. Então, só para finalizar essa parte dos dois conceitos de socialização, nós temos aí rivalizando também com a família atualmente. Como eu disse para vocês, como é um processo histórico, esse processo de socialização não é algo estanque, parado, é dinâmico e diverso. Por isso que eu peguei aquela família do Rafael Zanzio, da família renascentista, a família Canidiani, para mostrar para vocês que atualmente nós temos também um grande influenciador nesse processo de socialização, que são os meios de comunicação de massa, que causam um grande impacto nas crianças aí. Esse meio de comunicação de massa pode parecer soar estranho, como se fosse comunicação que foi feito pelas massas, que vai dar aquela ideia também de cultura de massa, como se fosse feito pelas massas, não, é para as massas. Esse para as massas aí tem um sentido de que você tem toda uma indústria por trás
A gente vai estudar isso melhor quando a gente vai estudar antropologia cultural, que é chamada indústria cultural, que são as indústrias que fomentam toda essa questão pelos meios de comunicação de massa, aí, no caso rádio, televisão, cinema, jornal, internet. Eles vão fomentar toda uma divulgação dessa cultura e dos objetos a serem consumidos. Então ele exerce essa influência muito forte, digamos, nas crianças, e eles são responsáveis por transmitir todas essas ideias de consumo, que no caso, se a gente for olhar criticamente, vai favorecer sempre a uma classe, né? A classe dominante que quer, no caso, fazer aí não cidadãos, mas pequenos consumidores. Então, a televisão tem um poder altíssimo com relação a isso, sobretudo os desenhos, as propagandas direcionadas, que sempre querem incutir o desejo e transformar esse desejo em necessidade nas crianças. E então você tem aí todo um aparato de socialização nesse processo de socialização que é significativo e é bastante significativo. A gente for olhar as pesquisas que eu trouxe para vocês, dá para a gente ter uma noção bem clara disso. Só para vocês terem aqui, tanto que a criança é a alma do negócio. Se a gente for olhar aqui o mapa de que traz esse documentário, é impressionante o tanto que há um consumo infantil grande, tanto que a criança ela tem uma participação grande nesse consumo, assim, definir, não, eu quero aquilo, o pai segue a lógica daquilo que a criança está pedindo. Você tem aí que 80% das crianças preferem o shopping do que o parque, porque o shopping tem toda essa questão do consumo. Você tem aí 80% das crianças vão participar do processo de compra da casa, vão influenciar os pais. 75% dos pais acreditam que os brindes e brinquedos em alimentos ou serviços influenciam na escolha na hora da compra. Então você tem aí, se a gente for olhar, não vou ler todos, mas dá para vocês depois dar uma olhada, pausar o vídeo, dar uma lida para vocês verem o tanto que isso digamos, toda a indústria cultural e os meios de comunicação fomenta uma questão da criança, digamos, fomentar esse desejo na criança, transformar esse desejo em necessidade, de forma que elas vão direcionar e influenciar grande parte do consumo e da decisão de compra da casa. Só mais um slide, só para a gente perceber o tanto que existe desde a infância esses programas televisivos que vão direcionar para o público infantil e vai causar esse impacto na formação da criança. Olha para você ver que o consumo infantil na hora das compras, tanto que é alto. Propaganda de TV, 73%, personagem famoso, 50%, você vai vários personagens famosos, desde a Frozen até, não sei, não sou criança, então não estou sabendo nenhum exemplo, mas vocês devem saber. Tem embalagens, marca conhecida, usada por amigos, tanto que a televisão influencia, altíssimo o poder da televisão na influência de comprar tanto os brinquedos, roupas e alimentos. Você tem aí todo um gestar da propaganda dos meios de comunicação de massa que vão ser decisivos. É o tanto que elas participam no poder de compra dos pais, 80%. Então aí você tem aí muito fortemente essa questão do aparato televisivo em relação às crianças. Na sequência da aula seria interessante também, não muito menos interessante, estudarmos também o que são os agentes de socialização. Nós vamos ter como agentes de socialização, basicamente, como conceito, aqueles que são responsáveis por fazer essa implementação, essa formatação efetiva desses mecanismos de socialização. Aí nós temos a família, que é um das grandes agentes de socialização. Junto com a família nós temos a escola e as várias instituições sociais que a gente pode aí elencar, desde da igreja, a religião, o Estado, essas instituições sociais mais fortes. Nós temos os grupos sociais, a gente vai ver a diferença entre instituição social e grupo social, que é interessante a gente permear isso. E nós temos também, rivalizando juntamente com a família, a escola, a igreja, nós temos também para os adultos a questão dos meios de comunicação de massas, que atualmente são um dos grandes influenciadores aí na hora de pensarmos os agentes de socialização. Então eles rivalizam aí com as instituições sociais, com os agentes
de socialização tradicionais, podemos dizer. Então, no século XXI, nós temos aí uma demanda muito grande das redes sociais, que são grandes formadores de opinião, grandes agentes de socialização, sobretudo. Você tem aí até estudos muito bem estruturados com relação o quanto influencia na nossa socialização, sobretudo as redes sociais e toda a questão que está por trás das redes sociais, desde o consumo até a questão das ideologias presentes. Então você tem as comunicações de massa também presentes na agência de socialização. Então é um fenômeno tipicamente da indústria cultural, desse fenômeno industrial, porque você tem toda uma cultura de massa difundida pela indústria cultural, como eu disse para vocês, e que a intenção é fazer com que vocês consumam mesmo, porque o fomento da prática do consumismo e da ideologia que vai fazer com que esse círculo vicioso continue do consumo. Então você tem aí os produtos sendo oferecidos, toda a questão do aparato, das propagandas, do marketing, tudo é para desenvolver essa questão de formar consumo, formar uma grande massa de consumidores que até ultrapassa a questão daquilo que eles emitiu. Então são as mensagens implícitas, né, na propaganda, no marketing, nas redes sociais. Tudo isso são agentes de fomento dessa implementação da socialização através dos seus agentes de socialização. E nesse sentido, dando prosseguimento à aula, já que nós estamos falando tanto de instituição social, grupo social, identidade social, vamos entender especificamente o que é esses conceitos e as suas diferenças específicas nessa segunda parte do vídeo. Então, instituição social, que é o primeiro conceito, e interessantíssimo, já que nós estamos vendo isso desde o primeiro ano, sobretudo lá em Durkheim, que a gente fala muito em instituição social, a gente pensa até o método durkheimiano, que é o método comparativo, que ele vai pegar o corpo humano e vai pensar que a sociedade é como se fosse uma estrutura geral do corpo humano e que os diferentes órgãos principais e vitais são como que as instituições sociais na cidade são vitais para o corpo todo funciona, o coração, o rim, o fígado é comparado às instituições sociais como Estado, igreja, família. Então, pegando por esse viés, as instituições sociais elas são como que aquelas moldadoras do indivíduo, aquelas formatadoras em que vai, digamos, fazer com que o indivíduo seja pré-formatado, moldado ao longo da sua socialização, da sua vida. Por isso que a família começa com a família, depois continua com a escola, com a igreja, os vários instituições sociais que você frequentar, o passado, devido à sua escolha. Então, ela vai ser, a instituição social é como que essas organizações da sociedade em que, para que haja aquela ideia da coesão social, elas são necessárias, porque elas que vão organizar com suas regras, com suas normas, enquadrar o cidadão, não no sentido pejorativo, mas, digamos, de forma coercitiva, colocar-nos as normas de como que a sociedade funciona para que, digamos, haja essa harmonia social e aquela ideia de solidariedade social no conceito de Durkheim, que não é aquela solidariedade, digamos, de fazer bem para o próximo, mas cada um exercer o seu papel dentro dos limites que te cabem como cidadão. Então você tem aí todo um conjunto de regras, de sanções, de normas, de costume em que vão ser passadas para o indivíduo e são padrões culturais que são estáveis, é claro, que não tem, apesar de poder mudar um ou outro, mas você tem uma certa estabilidade nesses padrões socialmente convencionados, coletivos. É como que esse modelo, esse paradigma que vai, digamos, pré-formatar as individualidades, as personalidades e as ações individuais, para que haja, digamos, todo essa ideia de grupo social, até mesmo de sociedade. Nós precisamos passar por esse processo necessário de formatação, de adequação, de moldagem do indivíduo para que haja de fato a sociabilidade e a sociedade. Por isso que as instituições sociais é um conceito chave para pensar essa ideia do processo de socialização. E eu só não quero que vocês entendam esse processo, no caso o conceito de instituição social, como ele é uma estrutura social formal.
Eu não quero que vocês pensem como se ele fosse nessa, digamos, nessa ideia que eu estou passando aqui, é como se ele fosse um, digamos, vou pensar num prédio. Não confundo a instituição social como um prédio, uma estrutura material, uma organização formal no sentido de que ela é um padrão, digamos, pronto. Ela tem aí toda uma historicidade em termos de um padrão que é aceito socialmente, e isso vai, digamos, atentar às necessidades criadas pelo ser humano, assim, digamos, de aceitação, e ela vai atender as próprias necessidades que os seres humanos vão criando ao longo da sua vida. Então não entenda ela como se fosse um prédio prontinho, que está lá, as gavetinhas, os apartamentos certinho, não. Você tem que pensar ela como uma demanda social que vai se criando, e essa demanda vai adequando as possibilidades e digamos, as necessidades próprias da época vigente em que ela vai sendo gestada, gerida, e isso vai, digamos, sendo ao longo estruturadas pelas próprias pessoas que, digamos, estão atentas àquela necessidade que foram criadas por aquela sociedade. Por exemplo, o casamento é uma boa instituição social para pensar esse aspecto não formal e nem material que eu estou dizendo para vocês, porque o casamento ele é socialmente convencionado, reconhecido como relacionamento entre indivíduos, que supre as necessidades sociais ali de reprodução, da socialização primária, do ambiente que foi construído, e apresenta também um caráter normativo. Ele tem regras de monogamia, idade mínima, tudo isso vão compor essa ideia. Olha para você ver também que a gente pode pensar, isso é a legitimação do casamento heterossexual, digamos, você tem uma instituição social legitimada. Mas o que eu posso dizer sobre o casamento, por exemplo, dos homoafetivos? Ele seria uma instituição social? Aí vocês param o vídeo e pensa nesse sentido. Ele pode ser porque ele está sendo uma tendência que vai se institucionalizar-se, e graças às manifestações dos vários aí movimentos sociais que vão afirmar a questão do padrão homossexual, LGBT, claro, que um padrão alternativo, e nesse sentido, nessa perspectiva da instituição social dominante, pode ser que ela até apresente alguma resistência, que é claro que apresenta muita resistência com relação a essa sociedade, sobretudo a sociedade brasileira, e essa sociedade tem um certo embate, é normal isso, porque está se criando uma instituição social aí, que está atendendo a demanda da questão de todos os movimentos que estão atrás disso. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso, que esse processo de socialização e de internalização por parte dos indivíduos desses códigos de normas da sociedade, quer dizer que, ao longo de todo esse processo, a instituição social ela vai sendo criada, vai sendo gestada, atendendo às demandas, que depois de, claro, de sendo postas, de sendo conquistadas essas relações sociais em termos de instituição social, ela vai criar padrões, normas, que vão se aplicar, digamos, aos diferentes grupos que a sociedade tem. Então ela tem um caráter mais abstrato de validação do seu componente enquanto instituição social. Então eu poderia perguntar para vocês, para vocês entenderem, para ver se vocês entenderam. Depois dessa pergunta vocês fazem uma pausa e pensam. É possível identificar o ficar mesmo nessa linguagem mais, digamos, dos adolescentes, dos jovens agora, o ficar, o beijar, etc., ter relação com outra pessoa. É possível identificar como uma instituição social? Pausa o vídeo e pensa. Então, sabendo que vocês pausaram o vídeo, considerando que os adolescentes podem ser cobrados, criticados por não terem ficado ainda com alguém, tem toda uma cobrança por trás disso, velado ou não, do pai, da mãe, dos amigos, o que você tem? Você está ficando com ninguém? E o ficar é um comportamento que tem uma certa generalidade na nossa sociedade, então ele pode sim ser uma instituição social. Por quê? Porque você pode pensar, os jovens ficam porque eles estão adiando as relações mais íntimas,
ou até mesmo para fazer uma seletividade entre os futuros parceiros sexuais ou namorados, que possam identificar como sendo uma relação mais duradoura ou mesmo como um processo preparatório para o casamento e a formação da família. Então, essa construção da família é historicamente mediada por regras ritualizadas que são determinadas, digamos, por uma e aprovadas por cada cultura, mostra bem o tanto que isso essa questão da instituição social é algo histórico, a ponto de colocar, de podermos classificar até o ficar entre nós como uma instituição social. Pergunta para o pai de vocês como que era o namoro deles, saber a diferença que é com o namoro de hoje e até mesmo essa dimensão do ficar. Se a gente pudesse comparar o ficar do meu pai com a minha mãe, seria o ficar dele, seria tocar na mão do outro, namorar na sala de frente com o pai. Isso seria o ficar deles. Hoje, compara o ficar de hoje com o ficar dos nossos pais. Nem existia essa palavra ficar na época dos nossos pais, né? Mas é o que eu quero para vocês, mostrar para vocês que cada organização social define as regras próprias das relações sociais. Então, talvez o ficar numa sociedade que seja totalmente tradicional seria impossível dada na contemporaneidade, já que cada sociedade que vai na definição sociológica própria ali e das vivências próprias daquela época definiu o que pode e o que não pode. Então, eu acho que ficou um pouco claro nessa questão do que é a instituição social. Eu quero que vocês entendam a instituição social, sobretudo com essa ideia, não uma ideia de prédio, e nem meramente formal e estrutural, que a instituição social seria, no sentido sociológico, essa ideia de que ela vai, ao longo dos anos, se formando e atendendo às demandas e às necessidades criadas pelos próprios humanos ali. Por isso que o casamento é um bom exemplo. Cada sociedade vai ter uma ideia de casamento. Não quer dizer que, por exemplo, aqui nós temos regra de monogamia. Por exemplo, as sociedades como a Índia, que você pode ter mais de uma esposa, acho que é a Índia, ou não estou me lembrando bem, mas aquela sociedade em que você pode ter mais de uma esposa. É a norma do casamento, está vendo a diferença? Então, a demanda social daquela sociedade não é igual à nossa. Então, isso é um conceito de instituição social. Só mais uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, antes de passar para o próximo tópico, sobre a questão da instituição social, nós temos aí a questão da identidade social. Porque a identidade social, ela aí, como diz o conceito, ela vai ser fundamental na nossa vida, porque nesse processo de assimilação, dos condicionamentos, pensamentos, desejo, emoção, todas as questões sociais que nos são apresentadas, do qual nós fazemos parte, durante esse processo, ela é definidor das identidades sociais. Porque a identidade social é essa maneira, essa afinidade da interiorização que nós passamos, dos padrões que nos são colocados, impostos ou não, apresentados, que a gente vai se identificando, a gente, digamos, vai assimilando, dando valor para isso, digamos, dando significativos para isso. Somos apresentados, nós interiorizamos isso, identificamos com esses valores que são apresentados e nós acolhemos isso ou rejeitamos, depende, como disse para vocês, sobretudo na socialização secundária, depende de como você vai agir com os significativos sociais que te são apresentados. Então, tem uma diferença muito grande aí nesse sentido de acolher ou não essas práticas sociais. Por isso, se a gente for pegar aí o exemplo de uma mulher afegã com toda a sua vestimenta, ela, digamos, assimila aquilo que foi apresentado para ela como padrão cultural da sua sociedade, e ela, até a vestimenta dela, a gente já identifica ela pela identidade social da qual ela faz parte, pela própria vestimenta. Ela assimila aquilo de forma tão presente para ela, do grupo social, e pensamentos, ações, que ela, digamos, reitera aquilo. Olha, por exemplo, a diferença que há entre as mulheres afegãs e as mulheres brasileiras. Isso aqui é definidor da identidade social. Em que sentido? Porque essas práticas de interiorização dos padrões culturais presentes em cada sociedade, consciente e de escolha de valores, é definidor dessa identidade social, essas práticas sociais. Então você tem aí isso muito fortemente marcado por cada cultura, por cada, digamos, processo de socialização que a pessoa passa. Na continuidade, é salutar ressaltar a diferença entre grupo social e instituição social. Como nós vimos, as instituições sociais são aquelas grupos que nós temos e frequentamos, em que tem padrões, normas que se aplicam
aos vários grupos existentes em uma sociedade. Já a questão dos grupos sociais, ele tem aí fortemente marcada a relação entre os afins por interesses e práticas e valores que uma ou mais pessoas compartilham. Então, enquanto a instituição social tem fortemente as regras, as normas, aqui você tem, digamos, umas escolhas dos grupos sociais que você vai frequentar, que tem muito a ver com que as práticas e os valores que vocês compactuam, que vocês comungam. Então, você tem aí, pode ser um grupo de amigos, um grupo do futebol, um grupo de torcida. Você tem ali afinidades que é própria daquele grupo social, que não é uma instituição social. Agora, a instituição social não. A instituição social tem toda aquela ideia de padrões a serem seguidos, de normas coletivas, padrões socialmente convencionados, em que, se você não seguir, você pode, digamos, sofrer sanções ou ser banido. Você tem aí essa diferença bem marcante. Então, vamos só para diferenciar. Enquanto os grupos sociais, você tem objetivos comuns envolvidos nesse processo de interação mais ou menos contínuo, porque ele não é tão contínuo como a família, como a escola. Por exemplo, o futebol de final de semana, digamos, um grupo de jovens, um grupo de amigos que tem essa interação por afinidade mais ou menos contínua. Já as instituições sociais se referem às regras que se aplicam e padrões socialmente convencionados que aplicam aos diferentes grupos. Então, só para finalizar a aula de hoje, porque já está extensa, já tem quase 30 minutos, só para finalizar, fomos apresentar instituição social e grupo social. Então, uma definição da instituição social: são um padrão de controle, ou seja, um programa de conduta individual imposta pela sociedade, que, juntando o grupo social mais a norma, eu tenho a instituição social, que tem todo esse poder normativo, coercitivo, para que haja, digamos, toda essa coesão social, e dentro dessa coesão social haja de forma que a gente possa, digamos, dizer que é uma sociedade em que mediadoras de as individualidades, a gente possa chegar a uma certa coletividade. Então, você tem aí, digamos, a sociedade com a dupla tarefa, né, diante dessa instituição social, digamos, desenvolver enquanto seres sociais, enquanto seres individuais. Então, por isso que a necessidade de se ter todo esse poder coercitivo para que haja uma coesão social e haja sociedade, que as diferentes individualidades possam ser contempladas diante do social. Então, acho que por hoje já basta, por essa aula já basta. Na próxima aula a gente continua com os 2 últimos conceitos que eu pretendo trabalhar com vocês. Tenham um bom estudo. Até a próxima aula. Obrigado.